Na vida, nós ouvimos muitas vozes. As vozes dos outros, nossa própria voz, a voz de Deus e a voz do inimigo. Com essas muitas vozes, é muito fácil ficarmos confusos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 sinais de que Deus está falando com você. A questão é, você está ouvindo? Mas antes de prosseguirmos, por favor curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam precisar, e inscreva-se neste canal para mais conteúdo como este. No mundo agitado de hoje, ficamos lotados com muitas vozes, e somos incapazes de ouvir o que Deus está dizendo para nós. A primeira coisa que precisamos saber, é que Deus está sempre falando conosco. Nós simplesmente não ouvimos e alguns de nós querem ouvir, mas por alguma razão nós simplesmente não podemos ouvi-lo falar. Deus é um Deus de sinais, assim como ele deu o arco-íris, como um sinal que ele não iria destruir a terra novamente com água, ele sempre mostrará seus sinais. Agora, antes de entrarmos na ciência que indica que Deus está falando conosco, há algumas coisas que precisamos saber sobre Deus. Em primeiro lugar, Deus ouve nossas orações. O Salmo 65, versículo 2 diz: Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. O salmista reconhece que temos um Deus que é capaz de ouvir a nossa oração, então não se pergunte se Deus ouve suas orações. Ele certamente ouve. Em segundo lugar, Deus está sempre falando conosco. Este ponto já foi dito anteriormente, mas, às vezes é necessário repetir. Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 20, Veja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Observe que este versículo não é para pessoas específicas. Jesus não disse que ele está apenas falando com um grupo de pessoas, ele disse se alguém ouvir minha voz, ele está falando com todos nós, e Deus está falando. Quem ouvir e o convidar para entrar, será uma pessoa feliz. Deus sempre responde às orações. João, capítulo 16, versículo 24 diz: Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você pode estar pensando que Deus só responde algumas de nossas orações e ignora o resto, e a resposta é não. Deus responde todas as nossas orações, o problema é com nossas expectativas. Deus pode estar dizendo sim, mas o que você quer é um não, e porque você está procurando um não, você pode não ouvir a voz de Deus. Não importa o que pensamos ou sentimos, Deus sempre responde às orações. Pode não ser o que queremos, mas Ele certamente responde orações. Número 4. Não podemos intimidar, forçar ou de qualquer maneira fazer Deus responder nossas orações do jeito que queremos que Ele nos responda. Como dissemos anteriormente, Deus sempre responde às orações, então há um ditado popular que diz: enquanto houver um homem para orar, há um Deus para responder, mas Deus é soberano, Ele pode escolher responder de forma milagrosa, ou Ele pode escolher responder de outra forma. Apenas espere uma resposta, mas tenha certeza que você não pode forçar Deus a te responder, do jeito que você quer. Número 5. Não ouvimos Deus porque não nos permitimos ouvir. Muitas pessoas não sabem o que a oração realmente é. Oração não é apenas falar com Deus, é se comunicar com Ele. Então isso significa que nós dois devemos conversar. A maioria das pessoas apenas ora e vai embora sem ouvir a Deus, então eles começam a se perguntar por que Deus não fala com eles. Então vamos fazer disso um dever. Depois de orar, não diga amém, se levante e vá embora, mas reserve 1 ou 2 minutinhos em silêncio para que Deus te responda, segundo a vontade dele. Ouça a Deus, depois de falar com Ele.
Não podemos fazer Deus falar conosco da maneira que nós queremos que Ele fale. Deus não pode ser limitado às nossas ideias e aos nossos desejos. Ele é nosso Criador e o que Ele mais quer é um relacionamento conosco. Deus quer intimidade e Ele quer que sejamos capazes de ouvi-lo a cada momento, mas a maioria das pessoas está procurando por grandes experiências. Eles querem que Deus fale com eles através de um anjo ou através de sonhos. Imagine que você está em uma conferência e você precisa de Deus para te lembrar rapidamente de algo que você esqueceu porque você está prestes a fazer um discurso, ou Ele quer te dizer para conhecer alguém que vai te ajudar em sua carreira. Então você de repente adormece e Deus mostra-lhe um sonho. Talvez você estivesse de pé e apenas caiu e as pessoas ao redor de você vão chamar uma ambulância para que você possa ser tratado. Você pode ver como às vezes Deus pode falar com você, porque na maioria das vezes não faz sentido do jeito que queremos que Ele fale conosco. Então, agora que entendemos isso, aqui estão 5 sinais para mostrar que Deus está falando com você. Por favor, não se esqueça de curtir esse canal, compartilhe este vídeo e inscreva-se agora mesmo. Número 1. Através do testemunho interior. Pergunta rápida. Você já sentiu um saber sobre algo, mesmo quando lhe perguntam como você sabe? Você às vezes não pode explicar isso, mas você tem tanta certeza de que essa coisa é certo ou errado, e depois de um tempo você vê que está correto. Isso é chamado de testemunho interior. Como um verdadeiro crente, o Espírito Santo reside em você, e Ele é aquele que lhe dá este tipo de conhecimento. Deus se comunica conosco pelo seu Espírito, ao nosso Espírito, então nosso Espírito passará para nossas mentes e isso será então impresso em nós, para formar este saber. Quanto mais tempo você permanece na presença de Deus, aprendendo a ouvir sua voz, mais fácil será para você ouvir Ele falar. Número 2. Através de sonhos e visões. Esta é outra maneira que Deus pode falar conosco. Deus pode te dar um sonho ou uma visão sobre si mesmo, como Ele fez para José em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, que diz: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Para Deus estar mostrando sonhos ou visões, este é um sinal de que Ele está falando com você. Número 3. Através da voz audível de Deus. Isso não é muito comum, mas Deus pode falar com você alto e claro. Você ouvirá uma voz audível e você saberá imediatamente que é Deus. E, assim como Saulo, que mais tarde se tornou Paulo na Bíblia, você pode ouvir Deus falando com você. Número 4. Através de outras pessoas e outros meios. Deus também pode falar com você através de outros, como seu pastor, uma criancinha ou até mesmo um poste de sinalização. Deus é capaz de falar com você, no entanto, Ele quer e algumas pessoas se tornaram cristãs lendo folhetos, alguns tomaram decisões através de um outdoor, como eles estavam dirigindo em algum lugar, ou através de um vídeo ou áudio na internet, mas o mais importante é estar atento a Deus falando. Número 5. Através de Sua palavra. Esta é a principal maneira que Deus fala conosco. Deus sempre fala com Sua palavra, e Ele nunca vai dizer nada que não se correlacionar com Sua palavra. Deus não pode se contradizer. Ele não pode trazer à tona qualquer coisa nova que não está em Sua palavra, porque Ele já sabe todas as coisas, e este deve ser o nosso guia principal, para não nos deixarmos enganar pelos outros sinais que você pode achar que Deus está nos dando. Por exemplo, Deus pode estar lhe dizendo, através do testemunho interior, de que você deve amar mais. Isso se correlaciona com as Escrituras?
Sim, ou você continua ouvindo que você deve mentir contra alguém que te machuca? Você pode até sonhar com isso, e ver os passos claros a tomar, mas ainda se pergunte: isso se correlaciona com as Escrituras? Se não, então o que quer que você tenha ouvido ou visto, não é de Deus. Amém? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Obrigado e que Deus te abençoe.